Imagina o seguinte, você vai fazer uma viagem de 300 quilômetros. Você tem que decidir se você vai abastecer na saída ou se você vai abastecer durante a viagem. Você também tem que entender se durante esse percurso existem pedágios, quantos pontos de pedágios existem. Você precisa também saber se, independente do pedágio, se a estrada é boa, se a estrada não é muito esburacada, se a estrada não está em obras, esse tipo de coisa. Também é importante para que você saiba como você vai conduzir, qual é a velocidade, quais os cuidados que você tem que tomar durante essa condução, quem vai com você. Você vai sozinho ou você vai com a sua esposa e com seus filhos. São decisões básicas que você tem que tomar. E você sabe a quilometragem, você tem que saber o destino. Então, velocidade, pedágios, abastecimento, quem vai com você e qual é o destino. Imagina isso como um plano financeiro. Um plano financeiro, você tem que saber se você vai abastecer na saída ou durante o percurso, ou seja, você vai aportar um valor já na saída e aí corre menos riscos durante o percurso, porque já sai de tanque cheio, ou você vai aportar durante o tempo. Ou vai fazer as duas coisas. Vai aportar um valor inicial e vai fazer reforços. Segundo ponto, quem vai com você? Esse plano financeiro abrange só você ou abrange a sua família também? Esse plano financeiro também tem a ver com a manutenção da educação dos filhos, com o sustento da sua esposa, para que ela possa se dedicar aos filhos, caso você falte. Você também está planejando para a sua esposa uma aposentadoria? Você está planejando pagar a faculdade dos filhos? Então, quem vai com você tem a ver também nessa história do plano financeiro. Terceiro ponto, as paradas, os pedágios. Tem algumas paradas que são inevitáveis na vida e são necessárias serem feitas. E muitas dessas paradas são imprevistas. O pedágio até é previsto, mas algumas paradas são imprevistas. Então você tem uma reserva para imprevisto, para possíveis paradas, e aí você não mata o plano de viagem, você tem uma reserva para imprevisto, também é um ponto importante. O ponto do risco é o ponto da estrada. A estrada está em obras, a estrada tem buracos. Como é que está a estrada? Isso é interessante, porque é necessário definir quais tipos de investimento combinam com você. É o seu veículo. É o seu veículo que vai te proteger dos buracos da estrada. Então, um plano financeiro é uma viagem. E qual é o ponto mais importante de toda a viagem? Para onde você está indo. Se você sabe para onde está indo, a gente pode adaptar para você um plano financeiro. Um plano financeiro que leva em conta todos esses fatores. Muita gente sai para viajar sem um destino, sem saber para onde está indo. E essas pessoas ficam desorientadas, não ficam necessariamente perdidas, porque elas estão numa estrada, num determinado lugar. Não estão perdidas, mas estão desorientadas. E aí vão empilhando, que é melhor do que não fazer nada, obviamente, mas vão empilhando algumas coisas que não combinam com o destino. Então vão escolhendo os veículos errados. E isso que atrapalha muito. É claro que feito é melhor que perfeito, mas imagina que você não sabe o destino e você tem um veículo que não combina com esse destino. Você tem um veículo muito lento numa autoestrada. Não faz sentido. Então, um ponto bem interessante é a gente entender esse destino para casar os melhores tipos de investimento. Porque muitas vezes você não tem nem tempo de dizer não, justamente porque o feito é melhor que o perfeito. Então o que tem que ser feito? Vai fazendo um consórcio, vai fazendo uma previdência privada, vai fazendo um seguro de vida,
vai fazendo o que for, mas o problema é nem sempre isso que foi feito está de acordo com o seu plano. E definir um plano pode mudar toda a sua jornada. Eu vou repetir. Você não está perdido. Você está desorientado. E por isso que o programa chama-se Programa de Orientação Financeira, que é para te orientar nessa jornada. E talvez, e é bem possível isso, que algum desses produtos que você fez possa ser utilizado no seu plano financeiro. Mas na maioria das vezes foi confundido alhos com bugalhos. Não tem nada a ver, porque o destino manda muito no tipo de benefício que tem que ter no seu portfólio. E o que eu faço? Eu gosto de fazer uma declaração de política de investimento. Essa declaração de política de investimento vai estar lá a sua meta, o seu objetivo, e por que cada um dos investimentos é orientado para você. E você vai poder avaliar conjuntamente comigo o que faz sentido. Porque pode ser que alguma recomendação te deixe incomodado. Que você tenha a capacidade, mas não tem aquela disposição para investir no que foi recomendado. E nós vamos corrigir para que você tenha um plano 100% adaptado às suas necessidades. Quais são essas necessidades? Não sei. Eu não sei qual é o destino. Por isso que tem que ter uma conversa prévia, uma sessão estratégica, para mim entender qual é o destino. Lembra como é que eu comecei essa conversa? Quem é que vai com você? Onde você vai abastecer? Vai parar no meio da estrada? Não vai parar no meio da estrada? Tem pedágio? Não tem pedágio? A estrada é boa? A estrada é ruim? É isso. Eu vejo muito na internet um papo de qual é a melhor renda fixa, melhores ações pagadoras de dividendos, melhores fundos imobiliários pagadores de dividendos. Para quê? Para quem? Qual é o plano financeiro? Qual é a distância? Qual é o caminho? Quais são as paradas? Só faz sentido falar de investimento depois que a gente fala do plano financeiro. Então, se eu começar uma conversa pelo fim, não faz sentido nenhum. Outra coisa, para quem eu tô falando? Então tem um risco aí que é para quem eu tô falando. Daqui a pouco eu tô te falando que fundos imobiliários pagam bons dividendos, e pagam mesmo, mas para quem? E a desvalorização, que é o risco da estrada, será que combina com você? Será que você vai se sentir confortável quando vê seu patrimônio reduzir, mesmo recebendo dividendos? Então, quando a gente escolhe o veículo, tem que falar o que é bom e tem que falar o que é ruim. Mas para falar o que é ruim, não pode ser o que é ruim para mim, eu preciso conhecer você. Eu preciso conhecer o que você quer, o que você deseja, qual é o caminho. Vamos desenhar juntos essa estrada, essa viagem, para que um plano financeiro seja adaptado às suas necessidades, talvez às necessidades da sua família, talvez a necessidade de alguém que você queira ajudar, mas mais importante, que seja adaptado a você. Acredite em mim, encontrar bons investimentos é a parte mais fácil de uma orientação financeira. A parte difícil é entender o seu plano financeiro e adaptar a orientação a esse plano financeiro, porque eu preciso me entregar de coração ao seu plano, porque eu vejo situações que você não vê, e às vezes o que você diz que dá, não dá, e o que você diz que não dá, dá. Então essa sim é a parte mais difícil, entender